Saudações em Cristo Jesus. Estamos dando início a mais um auxílio bíblico para a escola dominical, lição número 4, cujo tema é Pastores e Diáconos. Sejam todos bem-vindos. A palavra grega usada para bispo no capítulo 3 de 1 Timóteo é episcopos. Esta mesma palavra é utilizada como sinônimo de presbítero e ancião. Paulo, o apóstolo, mostra que aqueles que desejam o episcopado, excelente obra desejam. Porém, logo a seguir, ele apresenta as qualificações morais e espirituais que este ministério exige. O apóstolo Paulo relaciona pelo menos 15 qualificações que podem ser vistas dos versículos 2 ao versículo 7 do capítulo 3 de 1 Timóteo. Estas qualificações não são obtidas nas escolas teológicas, nos seminários ou nas universidades, mas são resultados de um caráter transformado e regenerado pelo Senhor Jesus. Glória a Deus. O líder é alguém que influencia as pessoas e isso precisa de exemplo. É necessário que ele tenha uma vida ilibada e esteja disposto a servir. Por ser líder é, acima de tudo, ser servo. O apóstolo Paulo, ele tem como base na visão a organização eclesiástica na igreja no seu princípio. Sem dúvida, ele estava orientando o seu discípulo Timóteo sobre como lidar com uma igreja que não tinha um modelo organizacional definido. A história da igreja indica que no princípio de tudo, a igreja ia se implantando e organizando-se de acordo com a realidade de cada localidade. Era um desafio imenso organizar uma instituição que crescia de forma rápida e abrangente, agregando novos membros, sem que houvesse uma liderança preparada para tal realidade. O bispo ou presbíteros assumiam funções de supervisores da obra, enquanto os diáconos os auxiliavam nas diferentes atividades que a igreja local demandava, e não eram poucos. Paulo tinha uma visão de administração eclesiástica. Ele sabia que só pode haver diferença, só pode haver decência e ordem se houver organização. E a organização exige com certeza liderança. No Novo Testamento, a palavra bispo toma emprestado o sentido que lhe é dado na área da administração, ou seja, bispo é supervisor, é administrador, é um líder da organização. O pastor de uma igreja local tem essa função de mordomo dos bens espirituais e materiais da casa do Senhor. O bispo ou pastor de uma igreja local, além de cuidar dos bens espirituais, é o administrador dos bens materiais, do patrimônio adquirido pela comunidade que se congrega ao seu lado. 1 Timóteo capítulo 3, verso 1, o apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Glória a Jesus. A expressão uma palavra fiel, sem dúvida alguma, é uma declaração positiva em relação à aspiração que alguém possa ter desejando assumir tão grandes e sérias responsabilidades
no ministério ordenado na igreja cristã. Em sua missiva a Timóteo, o apóstolo Paulo assevera que almejar o episcopado ou o pastorado é desejar uma obra excelente. E o que é o episcopado? O episcopado é um conjunto de funções ou atividades dos bispos ou presbíteros. Gordon Fee afirma que o cargo de presbítero, episcopado, é questão sobremodo significativa, uma excelente obra, que deveria ser, na verdade, o tipo de tarefa a qual uma pessoa possa aspirar, desejar. Imaginemos o que significa ser um líder da comunidade cristã nos primeiros séculos de uma história. Tudo era novo, desafiador, relevante e às vezes impactante. Numa sociedade em que havia pouquíssimas classes sociais, ser líder de uma comunidade era posição por demais honrosa e de grande responsabilidade e significância. Por isso, não houve exagero nas palavras do apóstolo Paulo em considerar o episcopado uma excelente aspiração. Porém, no nosso subsídio bibliológico, nós encontramos dizendo o seguinte: é necessário, porém, que essa aspiração seja confirmada pela palavra de Deus e pela igreja. Por quê? Porque Deus estabeleceu para a igreja certos requisitos específicos. Quem se disser chamado por Deus para o trabalho pastoral deve ser aprovado pela igreja segundo os padrões bíblicos. Isso significa que a igreja não deve aceitar pessoa alguma para a obra do ministério, tendo por base apenas o seu desejo, a sua escolaridade, o seu curso de teologia ou a sua espiritualidade, ou porque essa pessoa acha que tem uma visão ou tem uma chamada. Não é simples assim. A igreja da atualidade não tem o direito de reduzir esses preceitos que Deus estabeleceu mediante o Espírito Santo. Eles estão plenamente em vigor e devem ser observados por amor ao nome de Deus, ao seu reino e da honra e credibilidade da elevada posição de ministro. Os padrões bíblicos do pastor são principalmente morais e espirituais. O caráter íntegro de quem aspira a ser pastor de uma igreja é mais importante do que personalidade influente, dotes de pregação, capacidade administrativa ou graus acadêmicos. O enfoque das qualificações ministeriais concentra-se no comportamento daqueles que perseveram na sabedoria divina, nas decisões acertadas e na santidade devida. Os que aspiram ao pastorado sejam primeiros provados quanto à sua trajetória espiritual. Partindo daí, o Espírito Santo estabelece o elevado padrão para o candidato. Ou seja, que ele precisa ser um crente que se tenha mantido firme e fiel ao Senhor Jesus Cristo e aos seus princípios de retidão, e que por isso pode servir como exemplo de fidelidade, de veracidade, de honestidade e pureza. Noutras palavras, seu caráter deve demonstrar o ensino de Cristo em Mateus capítulo 25, verso 21, de que ser fiel sobre o pouco conduz à posição de governar sobre o muito. Aleluias.
Se nos dias atuais, quando há tantos obreiros aspirando ao ministério, ser um bispo ou presbítero é considerado oportunidade valiosa para quem deseja servir a Deus, imagine então na época de Paulo. Isto tinha muita significância. Isso porque ter uma função de liderança na obra do Senhor Jesus não é para qualquer um. O candidato ao episcopado pode desejá-lo, e isso não é nada estranho. Mas para assumi-lo é necessário, antes de qualquer requisito, ter a chamada específica da parte de Deus. Aquela convocação pode ser interior, ouvindo a voz de Deus dentro do seu coração, ou de outras formas externas, como podemos averiguar nas Sagradas Escrituras. O episcopado não deve ser fruto de acordos, de arranjos ministeriais, por amizade, família ou condição financeiras ou social. Deve ser o resultado de um relacionamento direto com Deus, de um relacionamento sério com Deus, que é o dono da obra. Paulo foi chamado desde o ventre. Ele mesmo testifica em Gálatas 1, versículo 15. Mas nem todos são chamados assim. Porém, nós veremos nas Sagradas Escrituras que existem aqueles que são chamados diretamente por Deus, mas também tem aqueles que têm a sua chamada indireta. O que deseja o episcopado deve ter a humildade e a serenidade para esperar que Deus confirme a sua chamada, de modo direto ou por meio da igreja local, aonde existem liderança comissionadas por Deus, com delegação de autoridade para separar ou consagrar obreiros para o ministério. Não deve se lançar como um aventureiro em busca de cargo ou de prestígio pessoal. O ministério é sacerdócio e muitas vezes é sacrificial. A convicção da chamada dá segurança. Aquele que foi chamado por Deus, ele tem convicção de que foi chamado por Ele. Entre o tempo da chamada e o tempo de envio de um obreiro, há intervalos os mais diferentes possíveis. Por exemplo, no caso do apóstolo Paulo, é significativo, porque ele foi chamado em Atos 9, versículo 4 a 15, mas ele não foi reconhecido de imediato. Pode ler Atos capítulo 9, versículo 26. Nós vamos encontrar em Atos capítulo 9, verso 27, que ele foi ajudado por Barnabé, sim, o apóstolo Paulo. E ele permaneceu na igreja que estava em Antioquia, em Atos capítulo 13, verso 1, e só começou a atuar na obra de Deus quando foi enviado pelo Espírito Santo. Atos capítulo 13, verso 4. Há chamada para o envio de obreiros e há chamada de Deus para uma missão, para um cargo, para uma função na igreja local. Fato muito comum, existentes em todas as igrejas cristãs. Então, diante de todos estes requisitos, o bispo ou o líder de uma igreja precisa reconhecer que é Deus quem dá liderança à igreja, mas não dá igreja a nenhum líder. São as palavras do nosso excelentíssimo pastor Elinaldo Renovato. A igreja é de quem? A igreja é do Senhor Jesus. Efésios 4, verso 11 diz: e Ele mesmo deu uns para apóstolos,
e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Dado a importância e a amplitude do episcopado, o apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, dos versículos 2 a 7, ele nos apresenta pelo menos 15 qualificações que podem ser divididas em 3 itens importantes, 3 pontos importantes. Vamos dividi-las para que possamos entendê-las melhor. Primeiro, Paulo vai falar sobre qualificações espirituais e ministeriais. Segundo, ele vai falar sobre as qualificações familiares. E terceiro, ele vai falar sobre qualificações morais e emocionais. Então vamos ver cada uma delas que está inserida nesse texto de 1 Timóteo capítulo 3. Em qualificações espirituais e ministeriais, nós temos 5 itens importantes. Primeiro, o aspirante ao episcopado, ele deve ter condições de pregar a palavra de Deus, sendo apto a ensinar. Ele deve ter bom testemunho diante da igreja e dos descrentes, como também não deve ser neófito, novo na fé, novato ou mesmo inexperiente. Deve ser vigilante, atento ao que se passa ao seu redor, e também deve saber depender de Cristo para cumprir a sua missão. Nas qualificações familiares, o aspirante ao ministério deve ter vida conjugal ajustada, ou seja, ser marido de uma mulher, e não só isso, mas Paulo também ensina que deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Também deve demonstrar que governa bem sua família, como também deve ter autoridade sobre a esposa e ter autoridade sobre os filhos. Nas qualificações morais e emocionais, Paulo fala que o aspirante ao ministério deve ser irrepreensível, que não pode ser acusado de algo que desabone a sua conduta. Deve ser honesto, sincero, verdadeiro. Deve ser hospitaleiro ou acolhedor, que saiba tratar bem as pessoas. Como também não deve ser dado ao vinho, não usuário de bebidas alcoólicas. Como também Paulo apresenta que ele não deve ser espancador, ou seja, violento ou agressivo. Isso não pode haver na vida do aspirante ao ministério. Não cobiçoso e nem ganancioso. Ele deve ser sóbrio, simples, moderado, não contencioso, não avarento. Tudo isso está inserido nos versículos 2 a 7 da primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Porém, em todas essas qualificações, observe que entre todas elas não aparece aqui a capacidade em seminários ou escola teológica, ou como a pessoa pode ter posse de um dom em particular também. Isso não existe. Lógico que a escola teológica vai ajudar, por exemplo, ao aspirante ao ministério a conhecer melhor a palavra de Deus, como também vai qualificá-lo em determinadas áreas das Sagradas Escrituras, como torná-lo apto para também ensinar a palavra de Deus.
A palavra diácono significa aquele que serve. Assim como o pastor, eles são chamados para servir a igreja do Senhor Jesus Cristo. O ministério ou o serviço de diáconos surgiu a partir de uma bênção, de um problema e de uma murmuração. Atos capítulo 6, dos versículos 1 a 7, nos mostra este acontecimento. A bênção foi o crescimento extraordinário da igreja no princípio. O problema foi causado exatamente pela situação social de muitos que aceitavam a fé, especialmente envolvendo viúvas dos gregos ou gentios que aceitavam o evangelho. A murmuração foi a reclamação desses que se julgavam discriminados pela liderança da igreja em relação ao atendimento de suas necessidades básicas. Os diáconos tiveram um papel muito honroso na igreja em seus primórdios. Os bispos e os diáconos eram os líderes da igreja. E nós vamos encontrar na Bíblia que o apóstolo Paulo usou o termo diáconos como favorito para si e para os seus cooperadores, considerando que a palavra ministro tem a sua raiz na palavra grega diaconia. Então nós podemos ver diversas referências na Bíblia, Paulo considerando assim: Romanos capítulo 16, verso 1, 1 Coríntios capítulo 3, verso 5, Colossenses capítulo 1, verso 23, capítulo 4 e verso 7 e outros. Então, além das qualidades exigidas em Atos capítulo 6, versículo 3, que tinham que ser escolhidos homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Além dessas qualificações, em Atos 6 e 3, o apóstolo Paulo abrange em 1 Timóteo capítulo 3, dos versículos 8 a 13, algumas qualificações para os diáconos. São elas as qualificações morais, que abrange serem honestos, versículo 8. Eles deveriam ser homens de palavra, ou seja, não de língua dobre. Não poderiam de forma alguma ser usuários de bebida alcoólica, bebidas alcoólicas, como também não poderiam ser cobiçosos ou gananciosos. Paulo também faz menção das qualidades espirituais e familiares que um candidato ao diaconato deve ter. São elas: primeiro, que saibam guardar o mistério da fé em uma pura consciência, que devem ser provados. Provados, essa palavra provado significa ser submetido a teste no seu viver e trabalho, e devem ser irrepreensíveis. Paulo também diz que estes candidatos, quanto à família, devem também ter uma esposa, ser fiel à sua esposa, e saibam ser líderes em sua casa e governem bem os seus filhos e as suas próprias casas. As mulheres devem ser honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Todo cristão é chamado para ser servo de Deus. No sentido amplo, todo crente é um diácono, pois ninguém deixa de ser servo pelo fato de galgar ou ser levado a funções ministeriais de maior responsabilidade. Um presbítero continua sendo servo. Um evangelista ou um pastor não deixa de ser servo no reino de Deus. A palavra diácono também quer dizer um servo ou um ministro. Para a nossa cultura eclesiástica, parece difícil admitirmos que um diácono seja um ministro, não é verdade?
No seu significado etimológico, essa palavra tanto se refere a um servidor subalterno que trabalha como servo de um senhor, como a um assistente, um discípulo. João capítulo 12, verso 26. Também se refere a ministros, mestres das coisas de Deus e que atuam em favor de Deus. Jesus Cristo, por exemplo, foi um referencial, continua sendo um referencial para a igreja em todos os aspectos. Em sua diaconia, ele foi apóstolo da nossa confissão, Hebreus 3:1. Ele foi profeta, Lucas 24:19. Ele foi evangelista, Lucas 4, versos 18 e 19. Ele foi pastor, João 10:11. E também foi diácono. Em Jesus, nós encontramos a verdadeira diaconia, ou seja, o verdadeiro servidor. Nós aprendemos a servir com Jesus. As funções ministeriais de diácono e de presbítero são muito relevantes e necessárias à boa ordem no ambiente da adoração, do culto ao Senhor nosso Deus. São estabelecidas com base bíblica nas Sagradas Escrituras para que as atividades das igrejas locais sejam bem organizadas e contem com uma liderança eficiente e responsável. Os bispos ou pastores são aqueles que cuidam das definições mais amplas da missão da igreja. Os diáconos são obreiros instituídos biblicamente para auxiliar a liderança cristã que se dedicam ao estudo e à ministração da palavra de Deus. E lembre-se, assim como os pastores, aqueles que almejam o diaconato precisam ter o desejo de servir a Deus e também os irmãos. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.